Difícil, hein? Vamos ver se tá melhor agora. Vão me avisando, por favor, se a conexão tá boa, se a imagem tá boa. Tá muito vento lá fora. Não basta o frio, ainda tem que ventar. Não bastam os 10 graus, ainda tem que ventar. Muito vento lá fora. Deve ser a minha conexão, claro, né? Pra ter caído assim do nada. Foi aqui. Olá, olá. Cadê o Marcelo? Vou esperar o Marcelo chegar. Tá boa? Pois é. Aqui tá tudo certo. Vamos ver se continua assim, né? Travou. Travou? Vento lá fora. Deve ser isso. Só pode ser isso. Conectando. Ah, tá muito difícil. O vento tá péssimo. Voltamos? Voltamos? Tá me vendo? Tá me ouvindo? Eu vejo você, eu não me vejo, né? Mas enfim, já estou me acostumando com isso. Mas deve É ser sempre a um, minha é conexão. sempre um voo cego. Não, você falou de Você um tá... exemplo. Você tinha falado de ser exemplo, né? E eu lembrei dessa representação aqui, que é do Robert Place, que é o primeiro sermão, né, de Buda. É o primeiro giro da roda do Dharma, né? Então, quando ele se ilumina, e agora ele passa. E é legal, né? Porque no tarô alquímico, quando você fala do julgamento, também é a carta do multiplicácio. Então, aquilo que eu aprendo e eu passo adiante, né? Então, Sim, como é que isso transmite. agora... É bem essa Como é ideia de que transmissão também. O julgamento também traz justamente essa ideia de transmissão, porque, claro, a gente tem uma trombetinha aqui, né? essa trombeta aí Ele tá passando o recado. Então, e é um recado, queira você ouvir ou não, você vai ouvir. Então, E não é uma transmissão de boca para ouvido, de uma coisa individual, né? Tem que é, ser para geral mesmo, né? Então, eu fico pensando, por exemplo, nas redes sociais, que aí você tem uma abertura, né? Você tem uma abrangência aqui que você nem sabe para quem tá te ouvindo do outro lado, quando você publica alguma coisa, quem vai ler isso daqui a 2, 3, 4 meses, qualquer coisa nesse sentido, qual é a responsabilidade de cada um quando se dirige ao coletivo? Porque você pode estar influenciando as pessoas de maneira positiva ou de uma maneira extremamente negativa. Então, quando eu começo a fazer palavras de ódio, de alguma maneira, seja falando do governo, seja falando das pequenas questões, seja falando desse nosso universo taromântico, por exemplo, que eu tenho visto treta para tudo quanto é lado, né? Então, quando eu começo aqui a cuspir marimbondo, eu estimulo outras pessoas a cuspirem marimbondo também. sim, é uma Porque as replicação. pessoas se sentem validadas, né? Então tem um lugar aqui que um vai meio que empoderando o outro, daqui a pouco está uma zona generalizada, onde está todo mundo dando porrada, então vira um pátio ali dos 5 de paus, só que não são 5 rapazes, né? São 30, são 60, são 600 pessoas que estão lá se esbufeteando para tentar provar que tem razão em alguma coisa. E aí, assim, qual é a sua responsabilidade? O que você está semeando? O que você está promovendo na vida das outras pessoas? Que você pode falar assim, ok, gente, respira, né? Entra em contato com o corpo, percebe que está aí. Ou você pode ser o piqueteiro que está lá fazendo, né, esbravejando e suflando as pessoas também a uma mobilização burra, né? Ou egóica, né? Que é pior, né? É. Não, e de querer ter razão, né? De querer ter, assim, de ser tudo olho por olho e achar que todo mundo vai estar cego e então eu que vou dirigir todo mundo, né?
Então, é uma presunção muito grande também que vem. Mas Que é esse lugar das pessoas que estabelecem, ou acham que pode estabelecer as regras, né? Então, é um Pois pouco é. por aí, né? Então, essa própria política do cancelamento, né, que está tão na moda, né? E algumas pessoas já estão meio que abrindo, falando abertamente sobre a estupidez disso, né? Então, quem é você para cancelar as Pois pessoas, de é. modo geral, e induzir as outras ao cancelamento também, né? Então, Pois é, que eu acho que é o pior, né? Já não basta um governo, um desgoverno, assim, eu tô acabando de dizer o quê? Mas não basta, né? Tipo, os veículos oficiais, vamos dizer, negarem tanta coisa, agirem de forma, né, tão irresponsável diante de tanto problema que uma pandemia sim. causa. A gente, a nível microcósmico, fazendo isso também para outros microcosmos, né? Então é meio complicado isso, eu acho bem, bem difícil isso. Mas acho que ser exemplo nesse momento, primeiro passa por esse balanço que o julgamento também vem fazer, né? Tem uma coisa que é legal, né? Porque tem uma coisa que a gente, né, é preciso falar, né? Então, assim, mesmo quando alguém aqui aparece falando sobre determinadas regras e tudo mais, precisa ter em mente que essas regras são construídas pelas pessoas. Então, você acaba meio que moldando uma lógica, que às vezes nem é tão lógico assim, mas você está criando alguma coisa que quer dizer que o teatro foi criado com esse propósito, enfim. Toda a imagem do julgamento ela tem uma coisa meio triangular, né? Você tem esse anjo, esse arcanjo lá em cima, e tem os pares, né, que estão na lateral e tudo mais. Então, assim, é isso, né? E essa criança que está aqui no meio, nesse ponto aqui, nesse vértice. Eu fico pensando aqui, né? E eu pensando que eu estou lendo isso agora, falando sobre a construção do ser humano, então, que é pautada exatamente na questão da pirâmide também. Né? Então, na base você tem a sensação corporal, e aí você tem depois o campo das emoções, tem o campo do pensamento, e no ápice você tem o ego, Uhum. que teoricamente o ego está regendo toda essa bagaça. E aí o que se fala é o seguinte: a gente está muito concentrado no vértice e pouco na base. Então, esse vértice, né? Esse ápice aqui, que é esse ego, fala muito da imagem projetada. Então, a gente concentra muita atenção, muita energia nessa imagem projetada. Num segundo tempo, a gente projeta muita energia nos nossos pensamentos. Lá depois, a gente pensa nos nossos, entrar em contato com as nossas emoções. E, assim, por último, se é que um dia vai dar atenção, a gente vai olhar para o corpo. Sendo que o corpo é a coisa mais importante no processo como um Pois é, todo. é o veículo, né? É o veículo que agora vem com uma nova significação, com ressignificações, né? Com esse julgamento, colocando a pandemia, enfim, toda essa conjectura nessa imagem, né, do tarot. Então, é o que a gente tem que cuidar de quem somos mesmo por fora e de fora para dentro também, né? Não achar que as E, coisas vão evoluir, que eu vou me iluminar de dentro para fora, né? Tem gente que também que acha que é muito assim também, né? E eu lembrei que você falou. eu acabei sendo cortado aqui da conexão, mas uma frase que estava congelada aqui na minha tela era de alguém chamado, eu acho que era Paula, desculpe se não for, eu fiquei com esse nome na cabeça. Mas ela falava assim, que as pessoas acham que a evolução, a iluminação é uma coisa fofa, né? Tipo, apareceu uma fada e tudo mudou. A gente passa necessariamente pelo processo de dor. A gente passa por um confronto, a gente lida com os nossos demônios, né? Então, quando eu... Versão romantizada, acho que era isso, né? Alguma coisa assim. era uma frase exatamente dessa, né? É isso, né? É Então, assim, quando a gente pensa nesses corpos que estão saindo das tumbas, né? O que está saindo lá de dentro? pois é, pois é. Como que tá saindo, o que e como. Isso é interessante. Isso é bem, bem interessante de refletir sobre. Né? Mas eu também, a questão da pirâmide que você falou, eu lembrei também de um outro sistema que a gente está estudando, que é uma Halila, que se a gente Sim, não tem uma clareza a respeito da primeira linha, que é a linha da sobrevivência, que é a linha das sim. questões mais básicas, né? Que a gente estava vendo, falando sobre o vídeo do Eric Schultz, como é que a gente vai ascender? Né? Como é que a Não gente tem vai como, né? subir? O, Pois é. o, o próprio Tantra fala sobre isso, né? Se você não toma, se você não se apropria do seu corpo, você não tem como alcançar a iluminação. Porque o veículo é o quê? É algo externo? É justamente esse chamado aqui? Nem o anjo é material.
Nem a Não, tá natureza é certo. material. Nem o vírus é visível. Né? É visível os efeitos do vírus, onde? Nos corpos, né? Sim. Na sociedade em si. Então, isso também são detalhes, são pequenos símbolos, vamos dizer assim, que fazem toda a Eu acho diferença. divertido, né? Porque eu conheço algumas pessoas que estão saindo aí, estão levando a vida normal, Normal. né? E aí quando você levanta, você, cara, mas tá saindo, tá no clube, né? Tá jantando num restaurante, não sei o quê. Como é que é isso, né? Não, eu tô tomando todo cuidado. O que que é todo cuidado? Álcool gel deve ser alguma coisa assim, né? Você- Distanciamento das mesas. É invisível, tá no ar, né? Então, assim, você não sabe como é que, né? O que você tá, de fato, o quanto você está conseguindo se esquivar de alguma coisa. Não é Matrix, né? Que é o vírus está vindo e você meio que dá uma. Não tem isso, né? Tipo, Aqui, ó, foi a Paula Justen, ó, aqui, ó. Isso também é uma opa, e aí, pronto. tradição bastante cristã de valorização do espírito em detrimento do corpo, porque o corpo é mundano. É exatamente isso, Paula. Tem A gente muito. tem que fazer o caminho contrário, né? A gente tem que entrar em contato com o corpo, né? Que corpo é esse? Que, né? Onde é que eu estou habitando? É. O que que esse corpo fala? Isso Né? é uma Então, coisa. eu acho muito legal, né? Conversar com a Ana Tomazelli, porque ela faz muitas dessas referências, né? Então, tanto a Ana quanto o Miguel, que eu conversei com ele na outra quarta, ele tem esse lugar de o meu corpo fala, né? Então, tal situação, o meu corpo reagiu de uma determinada maneira. E é isso. Então, existe mais sabedoria nesse corpo do que a sabedoria da intelectualidade, né? Tipo, o que você acha ou deixa de achar, porque é isso, é um lugar que é visceral. E a gente É, a gente, precisa aprender a entrar em contato com esse sim. aparelho. Ainda que a gente se nutra, vamos dizer assim, que a gente beba de fontes que têm uma iconografia, fontes que eu digo, né, em relação ao tarô, que tem essa iconografia ligada ao cristianismo. Então é exatamente o que a Paula falou e a gente tem que tomar esse cuidado também. Está tudo ali, está tudo aqui na imagem, né? Mas não que esteja tudo aqui relacionado à igreja, relacionado ao que a igreja traz, qualquer coisa assim. Tá também o outro lado, né? Senão o tarô não teria sobrevivido tanto tempo, não teria se reinventado, Sim. não estaria ainda sendo reinventado. Né? Então isso é interessante de lembrar também. O Tarô Virtual está falando aqui que gostou de um termo dado ao Covid de roleta russa. Eu falo isso desde o começo assim, para minha família. É uma coisa incrível, porque cada um vai performar, o vírus vai performar. Estou rindo aqui, mas de Sim, mas é. nervoso até. Vai performar de uma forma diferente em cada um. Então, por isso que é exatamente uma roleta russa. É uma surpresa. E o julgamento é uma surpresa também. É um rompante. Lembrando também das representações mais antigas, tem um Eteila, século XVII, né? 1875, por aí, que é aquele Eteila egípcio, né? Sim, Com a roupagem toda egípcia. Preciso depois pegar, devia ter pego. E tem as palavras-chave para a carta direita, né? sim. Endireitada, e a carta invertida tem outro. E o julgamento é ganho de processo. Eu acho isso tão interessante. Né? Ganho de processo. A gente vai revisitar a tradição também. A gente vê algumas questões que, às vezes, elas vão proceder e às vezes não. Né? Então, mas o julgamento como um ganho de processo eu acho interessante porque é bem nessa pegada de, tipo, olha, aqui vai ser o acerto de contas. Né? Então, às vezes a gente Sim, pode né? sair. Você passou, né? Então, quando a gente pensa no Rosh Hashanah, que você é julgado por Deus, né? Tipo, se você foi uma pessoa boa ou não, e aí você tem lá os 10 dias que são chamados 10 dias temíveis, porque são 10 dias que você está ali na mão, né? Do tipo assim, Deus vai me liberar no Yom Kippur ou não? Né? Ele vai eu sou digno de perdão? Então, se a gente for pensar nesse ganho de processo, é disso, Pois né? Então, é, assim, pois é. então, mais uma vez, você foi inscrito no livro da vida, né? Que, aliás, uma das saudações do Yom Kippur é exatamente isso, né? Que tudo venha para o bem e que você seja reinscrito, né? No livro da vida. Então, assim, ganhou de processo, né? Você está ok, esse ano você passou. Você está de novo inscrito no livro da vida. Então, tem mais um Massa. ano aí pela frente para você não errar de novo. Relaxa por um pouquinho só, por hora. Relaxa, mas segue o Que é caminho. legal, né? Porque quando você fala, a gente fala muito sobre techuvá nesse período, né? E techuvá é interpretado como arrependimento. Aí, e é engraçado que eu fui escrever esse ano, e aí eu fui olhar o do ano passado e escrevi a mesma coisa, né? Então, tipo, vou fazer diferente. Não, repetir a mesma frase. Então, vamos adotá-la aqui. Porque a gente fala do arrependimento dessa coisa muito falciane, né? Que, tipo assim, me filmaram aqui subornando alguém ou desacatando lá tal pessoa.
Aí eu venho a público, né? Eu venho aqui no meu Twitter, na minha conta social, ou mando emito um parecer do tipo assim, ah, eu me arrependo, naquele momento eu acho que eu não estava meio senhor de mim, não sei o quê. Que assim, é só para inglês ver. Sim. Quando você faz a techuvá, quando você faz o verdadeiro arrependimento, é do tipo, eu me desentendo com você, e aí eu paro para refletir assim, mas por que que efetivamente eu briguei com o Léo? O que que ele falou? Porque não é o que ele disse, mas o que ele disse me tocou aonde? O que me Uhum. tocou, de repente, num ponto muito frágil, que nesse ponto frágil eu tive uma reação que foi além da conta, né? E aí me perdi nessa história. Ah, tá, então eu tenho que olhar para aquele lugar onde eu me sinto, de repente, impotente, inferior, seja lá qual for o meu argumento, Sim. e eu curo isso. Porque quando eu reconheço isso, eu me comprometo a não voltar a trilhar o mesmo caminho. Porque em algum momento, a partir do momento que eu adquirir a consciência, se uma outra pessoa fizer a mesma coisa, e eu for ter a mesma reação, vai levantar uma bandeira vermelha, tipo assim, opa, olha só, você É. vai fazer de novo? Veja bem. Sim. Não. E aí, então beleza, então é isso. Acho que é bem aquela ideia, né? Insistir no erro, não acho que seja burrice. Errar uma vez é tudo bem, errar duas vezes não é que seja burrice. Talvez seja ainda a consciência que ainda não atingiu de fato, onde não chegou Pois no. é, por isso que a gente vive ficar em Completou. situações cíclicas, né? Então, assim, eu sempre namoro alguém que me trai, ou eu sempre namoro alguém que não me valoriza, ou eu sempre entro em empregos onde eu sou subvalorizado, né? Ou sou abusado, né? Porque você não aprendeu a lição ainda. Então, por isso É, que repete, e repete, e repete, e repete. sim. Talvez nem E saiba aí, que. toda vez que acontece, você tem aquela reação do tipo, eu viro bicho, não sei o que e tudo mais. Eu precisava ter virado bicho, precisava ter tido esse tipo de comportamento. É, é algo a se questionar sempre, eu acho, né? O Alberto está falando aqui assim: estamos muito no mental, em detrimento do material, emocional e, sobretudo, do espiritual. É, eu acho que a gente está muito no lugar das idealizações. Então, como eu deveria ser, como o mundo deveria ser. E aí, nesse lugar, a gente está lidando com o que não é. Sim. E assim, aí o mental é como a gente tenta justificar as coisas. Então, quando eu falo dessa pirâmide, eu acho que a gente precisa realmente descer até a base. E esse material não é o material das aquisições materiais, né? Mas perceber que lugar eu ocupo no mundo e o que vem comigo. Sim. Estou fazendo uma formação na psicoterapia. E é engraçado, né? Porque mesmo trabalho de grupo, às vezes, né? Então, você está todo mundo ali fazendo formação, está todo mundo lendo, tá todo mundo se formando, não sei o quê. Uhum. Em algum momento, o supervisor fala assim: então tá, então, na situação, como é que você se sente? As pessoas falam mil argumentos, mas ela não fala o que ela está sentindo. Ela fica criando roteiros, ela faz conjecturas. E o cara fala assim, mas isso ainda não é emoção. Mas não sei o que. Isso ainda não é emoção. E a pessoa vai ficando no constrangimento e vai ficando num déficit de Norteada, né? desespero. Qual será a resposta certa? Porque não é questão de ter a resposta certa, mas tipo assim, é porque você ainda não alcançou o ponto. Sim, sim. E a gente faz isso o tempo inteiro. É. E às vezes Então, desiste, entre aspas, né? Tipo, ela chega, né? Onde ela tem que chegar. Tipo, não, mas então eu não sei. Tipo, aí, isso é emoção. Às vezes pode chegar num momento assim. é que nem eu tenho uma situação no outro dia que apareceu, né? Que a pessoa estava lá reclamando alguma coisa porque ela achava que era uma questão de justiça. E eu olhava pro jogo e falei assim, cara, você não está fazendo justiça nenhuma, você está querendo revanche. Uhum. É. Então, assim, você tem um instrumento que você sabe que dessa maneira você pode machucar. Você não está pensando em fazer o que é certo. Você está pensando em impor uma dor que assim, a pessoa vai pagar Ela porque já me tem. sacaneou de uma outra situação. Nessa outra situação eu não tenho o que fazer, mas nessa eu tenho. Então, esse lugar, essa falta de consciência. Então, se eu vou meio que de maneira robótica, né, fazendo as coisas simplesmente sem pensar no que, eu me perco. Claro, claro. Não tem como seguir, né? Então, eu acho também que esse material também acho que tem a ver muito com as aquisições, né? Com essa ideia mesmo de querer ter coisas e tal, né? Então, acho que também tem muito a ver com isso. E o O material espiritual, está ligado, de novo, volta para a idealização, né? Eu sou sim, aquilo que eu tenho. sim, exatamente. E eu acho que hoje é o celular, tipo, né? O que mais pega é justamente isso, né? Tem que ter um equipamento bom,
para eu poder, para eu poder fazer as lives, para eu poder aparecer e por aí vai. E a questão espiritual, que é sempre muito negligenciada, eu acho que é bem também essa ideia do julgamento, porque a gente tem essa figura aqui, esse agente espiritual também, né? Esse anjo, esse arcanjo. Então, eu acho que também a gente não entende, às vezes, o julgamento justamente por isso. A gente não tem ou experiência ou não tem abertura, predisposição para encarar alguma questão nesse sentido. Porque mesmo quando a gente fala do espiritual, a gente fica escolhendo aquilo que nos adequa. Exatamente, é uma caixinha. Aliás, eu ontem publiquei no Facebook uma coisa ótima, né? Que era uma reunião do Leonardo Boff com outros dois sacerdotes. E aí o Leonardo Boff faz uma citação à espiritualidade, ele cita o Dalai Lama. E aí ele fala assim, a espiritualidade é aquilo que transforma você. E agora, aí quando você, mas quando você fala sobre a espiritualidade do passado e a espiritualidade no presente. Eu achei ótimo, inclusive, o discurso com relação ao tarô. Uhum. Porque ele fala o seguinte, assim, a roupa que precisa, o manto que precisa ser recortado para o monge. E não o monge precisa se adaptar à roupa. Exato. Então, assim, a gente não vai o tempo passa. Né? O tarô é vivo, né? E a gente precisa entender que o tarô é vivo. Então, assim, o que é o tarô hoje? Então, quando você pega uma astrologia tradicional, que é extremamente fatalista, ou você pega um Jyotish, né? Que é a astrologia védica, que também é tipo, tá ruim, vai ficar pior. Isso é um discurso lá do passado. Esse discurso serve para hoje. Como é que eu posso olhar para a carta hoje e fazer uma leitura do mundo atual? Porque se eu fico ainda voltando assim, porque segundo Papi, Levi e Matthews, assim, isso faz sentido lá na época deles. Sim. Então, como é que isso evoluiu? Como é que isso ganhou um novo corpo? Como é que a gente vai traduzir isso em outras palavras? Como é que aquele ganho de processo lá do ET vai funcionar agora? Aí isso é só uma... Também passa pelas adaptações, pelas renovações, né? E as imagens, elas estão se renovando, né? Vão chegando aí pra gente cada vez mais diferentes, mas sempre com o mesmo... Sempre não, mas com o mesmo teor ali, né? Os atributos básicos ali por trás, né? Aqui é interessante porque nesse tarô de Praga aqui, o tarô de Praga, o anjo está embaixo, né? Então é interessante isso, pela perspectiva, né? Ele está abrindo, inclusive, uma tumba e ali para cima estão os outros anjos, né? Sim. E várias tumbas lá para cima. Então é interessante isso também. Vamos ver o que mais tem aqui. É legal isso, né? Porque eu fico, às vezes, pensando meio que, tipo, exercício criativo, né? Então, como é que a gente pode tirar, né? Às vezes, de uma carta inusitada, de uma criação inusitada, a gente tira uma mensagem que é, de fato, perfeita para aquele momento, para aquela pessoa. Mais adequada, mais auspiciosa. Né? Então, isso é muito incrível, né? Lupe Cego está perguntando que deck é esse? É o Tarô de Praga. Você está perguntando o último que ele mostrou? Ah, sim. É o Tarô de Praga. Depois eu deixo a referência. E eu acho que a gente precisa meio que visualizar esse anjo em cima da gente, sabe? Se a gente for fazer tipo, um exercício criativo dentro das ferramentas do tarô, eu acho que vale a pena visualizar esse anjo com trompete no alto da nossa cabeça e tentar assim, que som é esse? O que ele está tentando me falar? Em vez de só pedir proteção, que muita gente só faz isso, né? Tipo, que me proteja, que não sei o que. Não. Tá, você está exposto o tempo todo. A gente está exposto aí às coisas, mesmo que a gente esteja dentro de casa seguindo rigorosamente a quarentena, a gente está exposto. Se a gente não está exposto, as pessoas próximas da gente talvez estejam. Então, vamos por aí. Então, como que é a lida? Né? Como lidar, de fato, com isso? Né? E qual é o efeito que tem esse som? Né? Ele é estridente? Ele estoura os tímpanos? Qual é? O Mark Gaffney, que é eu não sei se ele é rabino, acho que sim, mas não sei. Ele tem um livro chamado Marcas da Alma. O livro está esgotado, mas que vale a pena. Um livro bacana, de vez em quando aparece na estante virtual. E ele fala sobre... Tem um momento que ele fala que todos nós somos letras e que a gente precisa encontrar o nosso lugar no texto para poder formar uma frase. Que massa. Então, assim, se eu sou uma letra do lugar errado, né? Então, outro dia alguém estava lá... português da depressão, falando, né, o cara procurando lá uma máscara
uma máscara de proteção para uma criança transparente. E aí, tipo, a máscara transparente para criança, né? Tipo, é isso. Aí eu vi que você postou. A palavra no lugar errado ferrou, né? Ferrou, né? Tipo, assim, o filho, o homem invisível procriou. Então é isso. Então, assim, a gente tem que se encontrar, assim, cada um é uma letra. Agora, qual é o meu lugar dentro desse livro que vai fazer com que o texto faça sentido? Sim. Então, eu acho que nesse momento, entrar em contato com esse anjo não é demandar dele alguma coisa, mas é perguntar, tipo assim, tá, você está me chamando para quê? Qual o papel que me cabe nesse momento? Sim. Isso a E esse nível papel aqui não espiritual, precisa ser um papel grandioso, ninguém precisa fazer papel de Messias, qualquer coisa nesse sentido. É o meu papel E é no meu interessante que rolê. você. Pois é, e é algo tão pessoal, a gente pode fazer isso pra gente, né? A gente deve fazer isso pra gente, em vez de pensar assim, qual é o sentido da pandemia no tarô e tal. Não, veja no teu, pensa local. Aqui, Pra é ver comigo, a né? O anjo está novidade. falando comigo nesse momento. Sim, ele tá saindo pra gente, né? Tá aqui na minha frente, o seu tá aí, o meu tá aqui. Você mostrou aí o julgamento do Place, fala da primeiro giro da roda do Dharma. Uma coisa que é muito curiosa é o seguinte, porque eu acho que tem algum texto desse também falando de Jesus, né? Mas eu vou falar de Buda porque eu sei que no budismo tem disso. Então, Buda parava em algum lugar e aí juntava uma cacetada de gente, né? Tinha uma multidão. E uma multidão, você não está nenhum show de rock, né? O Buda não tem lá uma caixa de som para poder ser ouvido. Mas o que falava é o seguinte, que não importa o número de pessoas que estivessem presentes, né, ou a distância que você tivesse do Buda, a voz dele chegava até você de maneira clara e precisa. Ninguém ficava gritando, ô Buda, repete aí. Não, como é que é? Não ouvi. Não. O Buda está lá na esquina, está uma multidão lá de Rock em Rio, sem equipamento de som, e você lá no final, você ouve exatamente o que o Buda está te ensinando. Sim. Esse anjo faz isso. A mensagem vai chegar, mesmo que ela seja distorcida, mas ela vai chegar. E aí o que você vai fazer com essa mensagem? E se está distorcida, o que você está limpando, né? Eu acho muito legal essa coisa O telefone sem fio. da coisa de tocar esse trombone aqui, que fala do ouvir, né? Então, de novo, porque eu estou vivendo o Shabat, né? Então, minhas referências são todas judaicas hoje. Quando o judeu fala, né, uma vez por dia, né? Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, né? Então, ouça Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Esse ouvir não é um ouvir simplesmente eu estou ouvindo o vizinho falando aqui do meu lado. Esse ouvir fala de total entendimento. Na árvore da vida, o ouvir está ligado a binar. Então, quando eu ouço, é porque eu estou entendendo. Na psicologia, a gente fala escutar, né? A gente fala, é o contrário, né? O ouvir é uma coisa banal e o escutar é você ir para além da voz. Então, quando eu escuto você, eu estou pegando você como um todo. No conceito judaico, a gente fala isso com relação a ouvir. Então, quando você está ouvindo o trombone aqui, você está captando o que está lá. E se você não está ouvindo ainda direito, o que está te impedindo de ouvir? O que está obstruindo? Né? Eu conheço uma pessoa próxima, né, que aí tem sonhado com um parente que já faleceu. E aí ela fala assim, não, porque ele fala comigo, mas fala baixinho. E eu acho engraçado, né? O que é esse falar baixinho? Né? Por que eu não estou conseguindo ouvir o que essa pessoa está falando para mim? Uhum. Será que eu estou voltando a falar de negacionismo, né? Será que eu estou me recusando a ouvir a mensagem? E pode ser. Tem que mexer um pouco ali para tentar... Então, tem que regular esse aparelho para entender assim, tá, deixa eu me liberar, né? Então, deixa eu me botar... Porque talvez eu não esteja nu ainda, né? Eu estou ouvindo, mas eu não estou nu. Eu preciso ficar nu para poder ouvir direito. Exatamente. A verdade, né? Se mostrar... Se olhar no espelho sem roupa. Algo que muitas pessoas nunca fizeram. Né? Nunca cogitaram fazer. Nem no banheiro, no espelho do banheiro fazem. Né? Acho É engraçado, né? Porque tem alguns processos terapêuticos dentro da psicologia corporal em que você fica nu na frente do espelho e aí você se olha, você se repara, aí depois o terapeuta pede assim, agora se desenha.
E aí, quando a pessoa se desenha, e aí você analisa esse desenho, às vezes é muito curioso, né? Que às vezes uma pessoa que às vezes é meio esquálida e se coloca forte, ou a pessoa que é forte, mas se coloca com um corpo pequeno. Às vezes, né, você tem um homem, aí o homem tem um pênis de um tamanho normal, ele coloca um pênis pequenininho, e, né? Por que esse pênis é infantil? Porque Sim. fala de um lugar dele de poder onde ele se sente pequeno, É. né? Então, assim, e é isso, né? Então, esse lugar de ter a real dimensão do seu corpo é isso, né? Então, como é que eu me vejo e como é que eu sou de verdade? Será É. que eu realmente estou me vendo? Quando eu me olho no espelho nu, o que eu estou vendo? É. Esse é um exercício. Fica um exercício aí pra gente. Muita gente deve ficar, não, jamais faria isso, não faria, mas é algo revelador. Eu ando É pensando, muito inclusive, seriamente em comprar um espelho grande aqui para casa, né? Que só tem espelho, só espelho do banheiro, né? Aquele espelho assim, assim, cara, um de olhar. espelho. Não, mas acho que é bem o escopo da carta, né, Marcelo? Porque é bem isso. A gente está aqui com as figuras aqui, aliás, duas figuras nuas, a gente tem também no Sol, mas aqui são uma de cada sexo, tem mais essa outra aqui, definida. E é incrível, né? Porque é alguma coisa que está sendo dita, claro que é alguma coisa sendo dita, e a gente tem que aprender a escutar, né, e Eu enxergar. fico pensando, inclusive, né? Eu lembrei aqui agora de uma cliente em especial que eu tive um golpe de sorte, porque eu falei, e aí eu falei assim, faz sentido para você? E a pessoa poderia só ter dito sim ou não, e esse assunto ia passar batido. Uhum. E aí ela resolveu reproduzir. E É, quando ela reproduziu algo completamente diferente. Eu falei, totalmente. não, em que momento eu falei isso? Tipo assim, então, eu falei uma coisa, tipo assim, não vai dar certo, foge disso, não é bom para você. E o que ela ouviu foi do tipo, isso, investe, vai ser ótimo, você vai. É tudo. A O vida que ela está te queria ouvir? premiando nesse momento, assim, O que ela tipo, queria estamos, ouvir? estamos drogados? Não, né? Então, assim, Mas e aí o resto da consulta eu falava e pedia assim, me diz o que você entendeu. Né? Me diz o que você entendeu. Porque é isso, né? A pessoa é maluca? Não. Mas ela só está escutando aquilo que ela quer. exatamente, claro. Ao perigo. É, não é bolinho. O Alberto perguntou aqui, seria uma anunciação de um novo momento? Aí eu lembrei também agora, com essa pergunta, eu lembrei de um dos cálculos possíveis para o arcano do ano, que seria o julgamento, né? Então isso é Me interessante também. perguntaram isso, inclusive, né, quando eu anunciei a live, né? Tipo assim, mas por que você está querendo dizer que o julgamento é o arcano do ano? Eu abstraio disso. Eu só constato, eu só vejo os fatos, né? Tipo assim. É uma abordagem, eu acho interessante a gente explorar essa abordagem também, assim como eu faço mesmo, essa questão de temporalizar um arcano, projetar um arcano para um período. Eu acho isso interessante, mas isso não vai atingir todas as pessoas. É uma sugestão, claro, é um campo ali de atuação que essa carta vai ter, claro. Para uns vai fazer muito sentido, para outros não vai fazer sentido nenhum. Isso aí vai como a pessoa também consome aquilo, vamos dizer, como ela absorve aquilo, como ela percebe aquilo, como ela entende aquele arcano também, como ela vai consumir aquele conteúdo a respeito daquele arcano. Acho que tem muito a ver com isso. E tudo bem, cada um vai ter uma leitura diferente. Para alguns, o arcano do ano o imperador, né? Porque a gente somaria 2020 e daria 4. E aí, tipo, mas o que tem a ver o ano de imperador com um ano de pandemia, um ano praticamente perdido? Eu sou muito mais afeito a essa ideia de ser o imperador, porque é uma soma direta do que somar 20 com 20. Somar não, considerar 20 e 20. Não tem dois arcanos de número 20. Mas entendo também quem considera o arcano 20 como respeito, né? Quem considera o julgamento como arcano 20. Mas eu acho que é um ano para a gente sentar e ouvir, que é justamente o que o imperador está fazendo. Quem falou isso uma vez, quem deu essa dica de que o imperador senta, quando senta é para ouvir o seu povo, foi o Constantino Riema, lá na Edi. E isso eu fiquei com isso, eu achei isso muito interessante. O imperador, quando senta, é para ouvir o seu povo, é para ouvir o império. Então ele está sentado, o escudo está abaixado, então ele abaixa as retaguardas e ele escuta. E tem a ver também, claro, pela numeração, pelo número, né? A ordem. Na verdade, a gente está vivendo um imperador de merda, né? Porque você pensa nos dirigentes, né? Porque o imperador não só ele senta para ouvir,
mas como ele Essa é a senta parte e não bonita. senta, né? Porque ele, É, ele senta, mas ele tá pronto para se levantar. Aí quando exatamente. essa quando ele está meio que pronto para levantar, eu lembro da Tara Verde. A Tara Verde tem uma perna encolhida e uma esticada para fora do Lotus, né? E por que Pronto. isso? Porque ela está sempre pronta para atender o filho quando chama. Sim. Então ela não está lá, tipo, paradona. Opa, chamou, eu já estou pronta para levantar. Eu acho interessante essa abordagem também. Isso é bem E aí legal. a gente, quando pensa de quem tem o poder, né, de quem é o imperador, então, Assim, quem são os imperadores no mundo que hoje, estão nesse atentos ano, à demanda do povo e está exato. pronto para agir em prol deles? Porque o imperador só é imperador se ele tem um público, se ele tem né, o reino. Porque Ah, se sim. ele considera o reino, se ele não tem reino, ele é só uma figura alegórica, ou ele é um tirano. Você está pensando só que, assim, imperador só por mim, né? As pessoas me servem, isso não é um imperador. Não, O imperador sabe que ele está a serviço. exatamente. Então, quando você Tem fala que- lá da presidenta lá da Nova Zelândia, assim, puta, essa sim tá um papel do Para mim, imperador. essa primeira leitura é exatamente essa. De ser o imperador ou o arcano do ano, justamente pela tirania desenfreada da maioria da maioria não, dos principais aí Porque é países. isso, né? A gente fica esperando só do lado luminoso, mas às vezes o que está prevalecendo é o Não, é sombrio. claro, é claro. Então, mas o que tem a Então, ver o a gente imperador com a pandemia, com o ano 2020? Poxa, leia os jornais. está falando de gestão, né? Então, assim, como é que esse mundo está sendo governado hoje? Esse lado bonito de sentar e ouvir é justamente o lado, né, o lado transcendental, vamos dizer assim. O ideal, que seria o ideal. De ouvir o seu povo, de acatar o seu povo, mas é algo que a gente não tem visto. Mas é interessante ver também a soma, de fato, desse ano com o 4, né? Acho interessante também de ter essa carta relacionada. Mas o julgamento, acho que de fato, também é algo que também funciona muito bem para a gente analisar esse período de abismo a céu aberto, de abismo de cima para baixo, né? De algo que está aí no ar. Então é complicado mesmo, mesmo, mesmo. Vamos ver o que mais tem aqui. Eu vi o Jonas aqui perguntando sobre o anjo que faz o chamado é uma atitude para o julgamento. Seria colocar-se à disposição? É isso. Então, o anjo ele cumpre a função do Melahim, que é o mensageiro. Então, não é à toa que ele vem com a boca no trombone aqui, porque está para poder passar a mensagem. Uhum. Então, a gente precisa colocar, né? Eu acho que a gente está falando isso aqui desde o começo, que o anjo está roxo já de soprar a corneta, a vuvuzela, ou seja lá o que for, e a gente simplesmente está fazendo de conta que não está ouvindo. Né? Então, sabe, mãe quando grita com o filho, tipo assim, Leonardo, sai da mesa, né? Sai do muro. Leonardo, para de correr, feito louco. E o Leonardo continua fazendo porque a mulher não está ouvindo a mãe. É aquela coisa, não é por falta de aviso, né? Muita merda não é por falta de aviso E é que isso, né? Então, assim, a vida está falando, né? E aí as pessoas meio que. Algumas pessoas ficaram encantadas e outras resolveram fazer piada disso. Mas quando você começa a pensar que a própria natureza, no primeiro momento do isolamento social, que, puta, começou a aparecer bicho em tudo quanto é canto, começou a fazer o céu, ficou assim, que é isso? Porque, assim, olha só o quanto a gente tem feito de bobagem, o quanto a gente tem contribuído para a degradação. Quando você tira o elemento humano, a vida floresce de verdade. Parece peixe que estava sumido, aparece cisne em Veneza, aparece. É isso. peixes lá. Não, mas é um recado que a gente não quer, pelo menos a maioria não percebe, né? Porque você está preocupado com o próprio umbigo, né? A ideia, tipo, não, quando que eu vou voltar a sair? É Tipo, a isso, gente né? Então, percebe o dano que tem sido causado em vários aspectos, em várias áreas, em várias frentes. É muito complicado. se a Muito gente complicado. pensa no septenário, né? A gente está vivendo o julgamento, mas as pessoas ainda estão na capa do diabo. Então, só olhando só para o próprio umbigo, para o próprio interesse, para os seus próprios apegos, né? Eu não quero abrir mão das coisas, né? Então, o próprio curso que eu estou fazendo, né, eu como aluno, a gente ficou interrompido durante um bom tempo porque os professores se recusavam a dar aula online. Então, um monte de gente assim, não, mas a online é muito ruim, a online eu não quero, a online é ruim. Cara,
A vida é online. Eu também quase isso, também quase passei por isso na faculdade. Por Então, dificuldade. assim, mas eu não sei, porque eu não sei mexer. O cara aprende, né? E é isso, né? Eu adoro falar da Edi nesse sentido, né? Então, a Edi saiu dando curso e está fazendo lá e arranjou lá um jeitão para poder ficar do jeito dela, isso aqui. E ótimo, né? No outro dia estava me perguntando como é que eu faço para gravar a aula, não sei o quê. Ela assim, nossa, Matheus, eu estou me sentindo super moderna. Eu falei assim, Edi, você tá show de bola, que é E isso? é super moderna. Eu tô atrasadaço aqui em vários aspectos aqui. E Porque está sei aberta disso. para mudança. O anjo está chamando e a Edi está respondendo. É. Ela não ficou, então não vou ficar quieta aqui. Não. Então eu levanto e faço. E bem essa questão da adaptação, né, que eu vejo muito também nessa figura azul, né? Essa criança divina, enfim, qualquer que seja a Sim. metáfora associada a essa criança de costas, que é algo que não está ainda à mostra, é a gente que somos nós aqui, né? Somos nós aqui nesse azulzinho aqui. A gente não se revelou ainda, né? A gente está deglutindo de fato essa situação toda e vai demorar muito. E o que vem depois, né? Isso que eu fico pensando depois. Aí chega uma vacina, aí chega outra, enfim. E o que vem depois? O que Eu vi hoje isso, né? Hoje é aniversário de uma tia minha. E aí eu tava dando parabéns para ela, que ela foi minha madrinha, inclusive, né? E ela assim, não, estamos aqui esperando a vacina. E aí eu falei assim, cara, mas Enquanto a não gente não tiver sabe se tem vacina, vacina e não sabe quando a vacina vai estar liberada. E pois ela é, assim, mas não, é isso. Então, assim, a gente não pode ficar calcado, né? A vida vai ser depois da vacina. Porque a vida é agora. Então, o que agora você pode fazer pela sua vida? exatamente. Então, eu com alguns clientes e alguns alunos, eu tenho batido muito nessa tecla, né? Porque as pessoas estão entrando no modo do tipo assim, deixa a pandemia passar para eu ver o que eu faço. Não, a vida é agora. Cara, Então, o que você pode fazer agora pela sua não é por vida aí. para trazer qualidade, para trazer consciência, para poder evoluir nos seus processos. Sim, E é isso. Então, é claro, né, que nem todo mundo, muita gente foi penalizada com o isolamento social. E aí a gente tem a sorte, né? Que a gente pode dar consulta online, a gente pode dar não, curso online, né? Então a vida online nos propicia um fisioterapeuta não tem como fazer isso, não. Tem que o cara ficar aqui assim, agora vai, mexe sim. aqui o braço, agora levanta mais um pouco. Não, Né? é exatamente isso. Essa questão também que eu ia comentar. Do tanto de privilégio que a gente tem de estar aqui agora. Nós Sim, dois e as pessoas aqui, vocês todos aqui escutando a gente, com esse frio lá fora, muita gente na rua ainda. Tem muita gente trabalhando, gente de rua, em situação de rua, e a sim. gente aqui. Cara, isso é muito. Além de ser revoltante em vários aspectos, a gente tem que ver o quanto que isso também, no nosso caso, isso é proveitoso, pode ser promissor para a gente. Então, isso é muito. O que a gente pode fazer para, de fato, multiplicar em termos Sim, alquímicos aí com o julgamento, ou inspiração, ou uma ajuda, qualquer coisa assim que faça com que as pessoas acordem agora, não esperando a vacina, não com a esperança da vacina. A vacina é como se fosse a estrelinha lá no céu, que vai brilhar no momento, que vai vir, né, vai salvar aqui, né? Não. O anjo no julgamento não é a vacina que está por Tem, vir. tem algumas coisas que eu tenho pedido ainda por iFood, essas coisas assim do gênero, né? Que, assim, fora a lavanderia que eu uso a cada 15 dias e tudo mais, mas também tenho pedido comida às vezes e tudo mais. E tem uma coisa tipo assim, cara, troca o seu dinheiro. Porque quando o cara tem um salário lá dele como entregador, mas puta, ele tá aqui, cara, assim, então vale a pena não se esquive de dar uma gorjeta. É engraçado que às vezes o cara entrega e já tá saindo, né? E agora você, não, peraí, tem um aqui para você. E o cara abre um sorriso tipo assim, puta, obrigado. Né? E às vezes assim, tem dia às vezes que eu não tô com trocado, e aí, valeu amigo, eu tô sem dinheiro. E aí, Sim. mas cara, faça isso, né? Porque o cara tá ralando para você. Tá vindo para te entregar comida, tá vindo para te entregar qualquer coisa que você precise, né? Então, enfim, Não, eu tenha acho consciência disso, né? Então, o lugar do privilégio não é o lugar para você se sentir culpado por você ter privilégio, mas é ter exatamente. consciência do seu privilégio, da sua responsabilidade enquanto uma pessoa privilegiada. As responsabilidades para com o privilégio e para com as outras pessoas que não têm os mesmos privilégios. Eu acho isso muito significativo. Eu acho que é algo que não é praticado com tanta constância. As pessoas estão com medo de que o entregador tenha Covid e que não se Sim, aproxime tanto, ou então já vem com álcool gel ali na porta.
Ou então Só pela cara do empregador. já que foi, bizarro. Ou então acontece alguma coisa, como no caso lá do rapaz, que foi humilhado pelo maluco lá. Que é isso, né? Então, assim, Que a gente também não sabe quando- até que ponto, assim, lógico, não justifica em nenhum momento, mas como a vida do cara mudou depois daquilo. Acho que isso é interessante para ver como, a proporção que as coisas tomam. Né? E como que as pessoas podem ser boas de ajudar, de chegar, fazer com que o cara chegue a 2 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo, de o outro dar um emprego numa agência de publicidade para ele e ele ganhar, sei lá, de 3 mil, coisa que ele ganhava nem R$ 600, não sei. É incrível. É incrível de ver como que as coisas vão se desenhando quando a gente se mobiliza para isso, quando a gente se predispõe. Pois é, né? E parar para pensar que, assim, tem esse cara, mas tem trocentos mil outros que não estão, né, não caíram numa situação dessa, né? Então, assim, vamos olhar com mais atenção, vamos olhar com mais respeito, né? Então, está muito na pauta todas essas discussões, por exemplo, de gênero, né? Então, assim, como é que você passa, sabe, quando a gente começa a discutir sobre transfobia, homofobia, racismo e todas essas coisas, é julgamento, né? Porque, assim, é olhar que todo mundo é uma só humanidade. É. Eu acho interessante quando a gente chama também o julgamento de renovação, né, de renascimento. Eu acho isso interessante também, acho que é uma abordagem bem... Quando a gente pensa no julgamento bíblico, é porque nesse momento é todo mundo igual. Sim, tudo Não é o tem casta livramento, aqui. né? E é o que Não tem. Alguns vão ser privilegiados e outros não, porque nada. Na hora que é for questão passar foice, vai passar foice em todo mundo. Não importa quanto você tem no banco, não importa a cor da sua pele, não importa a sua orientação sexual, não importa nada. E é isso. Você vai pagar pelos seus atos. Então, assim, como é que eu tenho agido na vida? Como é que eu olho para o outro? Né? O quanto eu estico a minha mão, o quanto eu sou generoso, o quanto eu estou fazendo diferença de estar aqui. Isso eu acho que é o E a gente principal. já faz diferença nas mínimas coisas. Sim. Ou no vírus, que não se vê e que alguém pode trazer. Tipo, e aí vai tratar mal uma pessoa porque a pessoa pode estar infectada ou qualquer coisa nesse sentido. É muito... Ou então negando que o vírus exista, né? Tipo, é outra coisa também que a gente já comentou que é bem complicado. Então, mas a questão dos privilégios eu acho que é muito importante, assim, para quem tem esses privilégios, por menores que pareçam, que sejam, poxa, faça alguma coisa com eles. Né? Façamos algo aqui, todos nós. Mais, talvez. Embora não seja exatamente a correspondência, né? Mas eu fico pensando aqui, quando eu olho o Witchcraft, essa criança saindo da caverna, eu fico pensando novamente na questão do mito de Platão, né? É isso, né? Então, a gente está vivendo o tempo inteiro olhando para a sombra, achando que as sombras são coisas que a gente está criando aqui, criando mil hipóteses, e em algum momento você precisa sair. E aí, quando você sai, você olha as coisas como elas verdadeiramente são. Sim. Sim. E aí, eu acho que a grande convocação do julgamento é essa, né? A gente precisa sair desse lugar da idealização, precisa sair desse lugar da ignorância, precisa sair desse lugar de apegos e aversões, né? Para poder falar bem a terminologia budista dos venenos mentais, para olhar as coisas como elas se apresentam. Aí, dia aqui aparecendo, né? Estou atrasada, mas depois vejo tudo. Veja, Edir. Você foi citada, inclusive. E tem uma mensagem dela aqui, a última. Na verdade, então, assim, a gente já pede desculpa para todo mundo que está escrevendo, porque as coisas estão passando aqui. No meu caso, está até congelado, e a gente não consegue ver o que vocês estão conversando com a gente. A ideia era fazer interativo. Sobre o que virá depois, acho bom que a gente não se preocupe. O que virá é o que nos corresponde. A Edi colocou. Perfeito, né? Porque é isso, né? A gente tentar isso dito para uma pessoa de planejamento, né? Então, assim, óbvio, né, que no meu lugar de atividade, eu fico a minha obrigação é projetar cenários possíveis. Mas eu acho que quando a gente fala desse julgamento, simplesmente um dia de cada vez. Sim. Porque o que está por vir você não sabe. E quando a gente meio que congela esse cenário futuro, a gente está deixando de
Tem uma coisa legal, né? Tem o oráculo lá do Angels and Ancestors, que tem uma carta que fala sobre... tem um Júpiter grandão, e aí fala sobre recuar e abrir espaço. Hum, Então, tipo assim, confia no legal. universo, agora recua e abre espaço para que Júpiter se manifeste, né? Que ele chama Zeus, né? Então, deixa que as forças celestes atuem nesse momento. Porque querer dizer que vai ser depois ainda é um lugar de ego, ainda é um lugar de controle. Sim. Então, não sei o que vem depois. É isso. Não E eu importa, aceito não saber. não Ok. Então, importa a assim, vacina. Não importa se a vacina está saindo, não importa muito isso, por enquanto. Até porque o acesso, vamos falar, né, em termos práticos, a gente não tem noção, não tem. não. Então, Imagina até chegar na tua mão, né? Uma vacina dessa. Demora muito, demora anos. Então, assim, a resposta não é a vacina. A resposta é o que você hoje está fazendo para mudar a sua forma de ver o mundo. isso é interessante. Eu tenho pensado muito nisso. Eu não fico pensando, nossa, a vacina vai salvar. Tipo, eu particularmente, não fico pensando nisso. Nem considero a vacina, porque eu não sei quando que ela vem. Então, a gente não tem que ficar queimando neurônio, queimando Porque cartão. a vacina é a desculpa para voltar a ser como era antes. Exatamente. Essa semana eu atendi uma pessoa que está saindo de um Marketing. casamento esculhambado, e aí ela fica. A pergunta dela, assim, em algum momento da história, foi assim: mas eu e o fulano vamos voltar a ser amigos? Vamos... Esquece isso. Porque a coisa do amigo, querer ser amigo, é uma pegadinha do malandro para ainda ter uma ligação com essa pessoa que Sim, sim. não faz uma parte da sua É uma vida. artimanha, né? Que a pessoa quer construir. Ele está construindo, aliás, ela quer só confirmar se é sim Sim. ou não, se vai proceder ou não. Então é exatamente isso. Então, Aí volta. relações quando acabam, acabam, Sim, sabe? Então, assim, cara, foi, aí voltou, aí foi, aí voltou. Cara, e cada vez degrada mais. Porque se você olha para o histórico, esse histórico não era bom. é, Porque teve uma traição, não sei o quê. Então, assim, que base você quer construir uma nova relação? Porque você não tem como apagar esse passado. sim. Então, isso já faz parte da sua história. Então, a gente falando sobre desver, né? Você não tem como desver o que já aconteceu. É E aí, interessante. para toda relação, eu vou sempre lembrar que, assim, em algum momento, teve aquela vez que você, né? Eu lembro uma vez que eu joguei com uma mulher que ela queria que o marido voltasse. E o marido estava meio que flertando com ela para voltar. Eu falei assim, cara, e o cara tinha fugido de casa. Ela chegou um dia, o cara tinha desaparecido, enfim. E aí, um tempo depois, assim, existe a possibilidade de voltar. E eu falei assim, e aí estava claro no jogo, né? Que ele tá voltando porque ele quer casa, comida e roupa lavada. Ele tá na merda. Isso não serve para você. Ele não está querendo voltar por você. E assim, ela assim, não, mas eu prometi para ele que eu ia esquecer tudo. Eu falei assim, por que você mentiu? Ela, não, eu não menti. Eu falei assim, cara, a primeira vez que ele deixar a roupa, a toalha molhada em cima da cama, você vai lembrar que assim, porra, lembra, né? Claro, É claro. isso. Ela assim, não, o importante é ele voltar, depois eu dou um jeito. Não, é uma Que jeito você vai dar, criatura? violência com Tá ela se mesma. enganando por quê? Claro. Não tem. Então, aquela coisa bem do vaso quebrado, né? Não tem como você juntar as peças, você sempre vai ver a rachadura. É isso. Aí vai alguém dizer assim, mas o chinês monta e coloca dourado, né? Coloca em Ouro. ouro para poder valorizar. Tá, Ali é na gente. arte. Ali é na arte É, da prática, não é na esquece. Tipo, Nelson Rodrigues. A vida como ela é, isso está lá marcado. Pois é. Então, a pessoa que causou uma dor, a pessoa traiu a sua confiança, seja lá como for, né? Não precisa nem falar de traição, né? É tipo, o acordo que a gente tinha degringolou. Aí, tipo assim, vamos começar de novo, vamos zerar. É bem aquela ideia, né, de não deu certo, não deu mais certo. Deu certo até onde deu. É isso. Ponto. Impermanência. Quando você pensa em voltar, é você não aceitar que acabou. Mas pode ser diferente. E até o próprio tarô, que Não. é o grande mestre, né? O mestre do tarô é ele mesmo. Né? Eu gosto de falar isso. A gente é intérprete, a gente movimenta, a gente facilita alguns caminhos, né? Nós tarólogos. Né? Mas o mestre do tarô é o próprio tarô. Né? Ele fala por ele também, muitas vezes. Então, é interessante porque se a gente pegar para falar a respeito, vamos supor, ele ou ela vai voltar para mim,
se a gente for pelos atributos principais de cada carta, a maioria vai dizer que não. E eu acho que isso é muito promissor, é muito significativo. Porque é bem um, tipo, vá, continua. Aceita que acabou. Pois é, aceita. Porque pode até ser que em algum momento você tem uma ruptura qualquer por algum mal entendido. Ah, tudo bem, você esclareceu o mal entendido e aí, ok, então a gente meio que acertou aqui a situação. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. A gente separa porque eu deixei de gostar de você. Ou eu gosto. Aí a pessoa diz, ele gosta de mim, mas ele saiu com outra. Mas, cara, mas se ele abriu o espaço para ter uma outra, que gostar é esse? Né? Que respeito ele tem por você? Enfim, estou aqui fazendo julgamento de quem pula a cerca e tudo mais, mas sim, uma vez que você. Qual o impacto isso causa em você? Não, mas acho que esse julgamento ele procede, porque a gente está até dentro do tema, dentro do nosso tema aqui. Então não tem como. Porque eu gosto muito de falar do julgamento nesse lugar, do tipo, a vida, você nunca mais vai olhar a vida da mesma forma. Uhum, Até porque a etapa, Então, se a gente pensar de novo, se a gente for pela estrutura, a etapa é algo que não tem como a gente voltar. Né? Porque ainda tem o mundo, né? Para depois a gente recomeçar. Então não é o fim, não é o último lance, né, da escada. Não é. Ainda tem um pouquinho mais para a gente, de fato, chegar lá. Chegar em algum lugar. Então é verdade. Por aí. você acorda julgamento para se tornar inteiro. É o mundo. E aí é o mundo. Ponto. Então, como é que eu resgato a minha integridade? Como é que eu resgato a minha inteireza? A partir de uma nova visão. E se eu tenho uma nova visão a respeito de uma determinada situação, né? Então, não vou ficar preso só à questão de relacionamentos, né? Mas assim, eu descubro que, de repente, esse trabalho não tem mais nosso sentido. Eu estou aqui só porque me paga o salário, mas assim, eu não tenho mais prazer nenhum de estar aqui. Então, como é que você volta atrás? Você não volta atrás. Você não vai reaprender. Como é que eu aprendo a gostar de novo? Não, você já não gosta mais. Vai ter que lidar com aquilo que está se apresentando e o que vai se apresentar depois daquilo. Né? Então, como que a pessoa vai se reorganizar, se adaptar também, né? Voltando para o azulzinho. O Alberto está falando aqui, está citando a Pema Chodron, que no livro Quando Tudo Se Desfaz, fala bastante da questão do medo e da esperança. Essa no sentido talvez prejudicial que nos paralisa, assim como o medo. Eu tenho uma bronca danada da palavra esperança, né? Quando as pessoas falam assim, estrela, esperança, parece bingo, né? Você vai, estrela, esperança! Não, para, né? Tipo assim, faço esse chave. Eu acho que não gosto, não procede, não vejo assim. porque as pessoas, de modo geral, entram na esperança realmente no sentido do esperar. Então, eu vou ficar quieto aqui que as coisas vão mudar por si só. Né? Então, já tive relacionamento com uma pessoa que a gente estava, sei lá, dor de cabeça. Toma um remédio. Não vou tomar remédio não, porque da mesma maneira que veio, vai. Qual a lógica disso, né? Tipo assim, né? É isso, né? Essa é esperança. Né? Eu não vou fazer nada, mas a vida por si só vai se consertar. Não, precisa ter uma intervenção, né? Então, enfim, vou mudar minha alimentação, vou tomar um remédio agora. Claro. O que você pode fazer nesse momento? E não esperar. Mas isso é interessante para a gente mapear numa próxima live, talvez, sobre a estrela e essas questões aí que permeiam a estrela. A esperança mesmo é uma delas. A gente está aqui com 1 minuto e 10 para encerrar já. Opa, então Estamos já é chegando. o momento de cantar a Cidade Maravilhosa. Marcelo, muito bom mesmo. Apesar dos dilemas técnicos aqui, que certeza que foram meus, não é nada aí, porque está ventando muito lá fora. Apesar do frio, além do frio, está ventando bastante. Mas essa segunda parte ficou estável, né? Foi a primeira que estava meio essa salva, que a outra caiu tudo aqui, foi tudo embora. Mas espero que vocês tenham gostado também. E comentem depois pra gente. Vão até lá os Zéfiros também, Zéfiros Tarô. E tamo junto, tamo aí. Vamos seguir. Isso. A gente vai se falando. Beijo para todo mundo. Obrigado, Léo, por ter atendido a convocação. Foi ótimo. Foi uma convocação muito boa. E é legal porque a gente tem várias reflexões para fazer também. Eu também várias aqui. Vou matutar aqui. E acredito que todo mundo aí também. Tamo aí. É sempre um exercício bom, né?
Eu acho que o tarô é um lugar esse lugar da gente trocar ideia. Porque a gente, elas se